Fala aí, meu povo, tudo bem com vocês? Olha só, temos mais informações, novidades, teorias, rumores e vazamentos sobre Capitão América Admirável Mundo Novo, Capitão América 4, o filme que vai finalmente mostrar o Sam Wilson com o escudo do Capitão América, com ou sem soro. O que será que vai acontecer? O que acontece é o seguinte, saíram novas imagens desse filme na semana passada, e agora vazaram também imagens do primeiro visual completo do Falcão, que vai ser o Johnny, né, o John Ramírez, né, que vai ser o parceiro que a gente já viu aparecer ali do Sam Wilson no Falcão e Soldado Invernal, Joaquim Ramírez, perdão. Então eu vou mostrar para vocês essas imagens. A primeira imagem que vazou também do líder, que vai ser um dos vilões desse filme, ao lado do Hulk vermelho do Harrison Ford, do Presidente Ross. E aí, junto com vocês aqui, eu vou juntar todas essas pontas, todos esses vazamentos que a gente tem, para entender qual vai ser a história do filme agora. Porque lembrando que desde o ano passado, esse filme está passando por várias refilmagens e uma reestruturação do roteiro. E aí eu vou usar também uma frase que o próprio Anthony Mackie falou, que esse filme meio que vai ser o reboot, né, vai rebootar, recomeçar muita coisa dentro da Marvel. E eu acho que isso tem alguns significados importantes. Belezinha? Vamos primeiro para as informações. Vem aqui comigo, ó, lá em omelete.com.br. Você conhece esse site? Entra lá, é bem legal. omelete.com.br. Veja o visual de Dani Ramírez. Eu falei Joaquim Ramírez, falei tudo errado. Dani Ramírez como Falcão em Capitão América 4. Longa estreia em fevereiro de 2025, com Anthony Mackie herdando o escudo do herói. Se o Anthony Mackie é o novo Capitão América, o personagem precisa logicamente de um novo herói para vestir o uniforme do Falcão. Agora, um pôster de Capitão América Admirável Mundo Novo revelou Dani Ramírez como visual do personagem. Olha aqui, galera. E é um pôster do McDonald's de novo, tá? É um post do próprio McDonald's. É a segunda vez que vazei isso, porque vazou aquela parte dos... Olha ele aqui, ó, gente. Cara, aí aqui tá completaço pra você ver. Completaço. Sem gracinha, sem graçola. E vou te falar uma coisa, tá muito parecido não, tá igual ao uniforme dele dos quadrinhos. Eu acho esse capacete meio esquisito, tá? Vou deixar aqui minha opinião, tá meio esquisito esse capacete, me lembrou um pouco o Vulture lá, o Abutre do Homem-Aranha, mas de resto achei legal, porque ele vai ficar com uma cor diferente, né? Esse marrom e verde é igualzinho a ele dos quadrinhos e tal, então acho que tá legal. E dá pra ver um pouquinho aqui do uniforme do Capitão América também, como é que vai ser, né? Lembrando, isso aqui vai ser uma versão do uniforme dele, tá? É uma primeira versão. Eu vi no trailer, né, que eu assisti lá na CinemaCon, que tem a descrição desse trailer aqui no canal também, bem mais metalizado, bem mais armado e tudo mais, tá? E vi ele sem os óculos também, tem um momento que ele usa isso sem esses óculos dele. Mas tá aqui, ó, o uniforme dele bonitinho e ele vai ser meio que o sidekick ali dele, né? Tipo, o parceirão dele nesse universo, nessa aventura. Mas vamos lá, tem algumas coisas importantes. Essa aqui é a primeira coisa, tá? E aí, eu falei pra vocês sobre reiniciar o universo Marvel. Vamos ler exatamente o que o Anthony Mackie falou? Olha só. Este é um filme que é uma reiniciação clara. Ele realmente reestabelece a ideia do que é este universo e do que será. Acho que com esses próximos filmes você está obtendo uma nova marca clara de para onde a Marvel vai e para onde ela está caminhando, da mesma forma que o Capitão América o Soldado Invernal fez. Aqui, aí ele fala assim, ó, vamos lá, ainda fala assim, ó, o título Brave New World, né, Admirável Mundo Novo, implica que existe um inimigo novo e maior agora. Há uma nova fronteira que temos que conquistar. De Capitão América ao Primeiro Vingador ao Ultimato, o inimigo sempre foi o bem contra o mal. Agora que conquistamos isso, para onde vamos a partir daqui? Quando os bandidos reaparecem, de que forma eles reaparecem? É um novo enredo com novos personagens e novas crenças, e isso cria uma nova ideia deste mundo em que estamos entrando. Então, eu acho que nas entrelinhas aqui do que ele fala, cara, tem um negócio que é o seguinte, você vai colocar os seus inimigos vindo de dentro. E muito parecido com o Soldado Invernal, que a gente descobriu que a Hydra sempre esteve dentro da SHIELD, sempre esteve dentro do governo e tudo mais, eu acho que a gente vai descobrir que o governo, né, que, tipo, o presidente e tudo mais, eles querem usar os artifícios que fizeram os Vingadores derrotar o Thanos, a Hydra e tudo mais lá no passado, para que eles consigam ter o poder, e não os Vingadores. Né? E aí, por que eu tô dizendo isso aqui pra vocês? Porque uma das primeiras coisas que foi mostrada lá na CinemaCon foi uma interação entre esses dois caras aqui, o presidente Ross e o Capitão América do Sam Wilson. E no começo do filme, o pedido do cidadão aqui, ó, do presidente, vai ser o seguinte, Sam Wilson, eu quero refazer os Vingadores, me ajude a fazer isso. E aí ele, pô, como assim ajudar a fazer os Vingadores?
Mas e quando você não precisar mais da gente? Porque você era contra os Vingadores lá atrás, lembra do acordo da Sokovia e tudo mais. E aí fica meio que essa treta. Em determinado momento, o trailer corta e vai pra um momento onde o Sam Wilson já está parceiro ali do presidente Ross. E ele tá falando, essa galera nos ajudou a fazer isso. Você vê que eles já estão juntos. E aí, nesse mesmo momento, o Isaiah Bradley, né, que é o capitão, um dos capitães Américas originais lá que apareceu no Falcão e Soldado Invernal, ele é ativado por uma música, por um som, e ele começa a matar um monte de gente nessa mesma sala. E o Sam Wilson sai tentando salvar a galera toda. E aí, no final do trailer, você vê já uma treta entre o Capitão América e o Presidente Ross, ainda na forma dele normal, porque ele não virou o Hulk vermelho. Vamos agora conectar essas pontas todas aqui. Se o Capitão América, o Sam Wilson, tá falando que isso aqui vai ser uma renovação, né, um reboot, um reinício, eu sempre enxergo isso como um momento em que os Vingadores, ou o grupo de Vingadores, vai ter que se reformular. A Marvel, né, o lado dos principais, digamos assim, heróis da Marvel, eles vão ter que se reformular. Agora que a gente tem esses vilões, como que a gente se reorganiza pra pegar esses caras? Vai começar com o presidente querendo fazer os Vingadores. E como que ele gostaria de fazer os Vingadores? Ele tendo o controle deles. Como que você pode criar um grupo de heróis, né, historicamente dentro da Marvel, para que você consiga controlá-los, para que você consiga ter eles sempre na mão? A gente já viu isso em Falcão e Soldado Invernal, né, e a gente viu recentemente em She-Hulk, que é o quê? Você criar o soro, você criar soluções para que você tenha os seus próprios heróis. A gente teve isso no Agente Americano, a gente vai ter isso no Thunderbolts. Então, o que pode acontecer, e o que me dá a impressão, é que o presidente Ross vai tentar trazer o Sam Wilson para fazer os Vingadores com ele, mas ao mesmo tempo vai ter um plano dele aqui paralelo para falar, eu vou criar os meus próprios soldados, heróis e tudo mais, como eles fizeram com o Agente Americano. E quem vai ser o cara que vai ajudar ele a fazer isso? Vai ser esse cara aqui. O Tim Blake Nelson, que é o líder. Ele vai ser o líder nesse filme. Quem é o líder? Vamos lá. Em entrevista ao Comic Book, o ator Tim Blake Nelson comentou sobre o seu retorno ao MCU em Capitão América Admirável Mundo Novo. O ator voltará a interpretar Samuel Stearns no universo da Marvel, mas dessa vez já transformado no vilão, o líder. E ele diz o seguinte, vocês vão me ver de forma grandiosa. O que fizemos com o personagem é incrível. E aí ele falou aqui sobre o processo de transformação dele e tudo mais. Quem é o líder, galera? O líder é este cara aqui. Gente, vou entrar para mostrar para vocês uma imagem dele no filme que vai aparecer, que é esta daqui. O líder é um personagem dentro dos quadrinhos, que ele é meio que um cientista maluco, né? E ele vai, no filme, pra mim, ele vai ser o cara, por continuar a história do Tim Blake Nelson, a mexer com o soro. Ele é um cara que lidou com o Hulk, ele é um cara que usa raios gama, que já usou raios gama, que já usou o soro do super soldado, e ele, por ter essa cabeça de maluco aqui e tal, não sei o que, eu acho que ele vai ter usado isso nele mesmo. E ele pode ser o cientista que o presidente Ross está usando para ter esse exército de vingadores dele mesmo. Só que em determinado momento, o presidente vai falar, mano, tá numa treta toda aqui, ele vai usar nele mesmo. E o monstro vai sair da jaula e ele vai virar o Hulk vermelho. Pra mim, é isso que vai acontecer. Só que, durante todo o filme, o que eu imagino que vai acontecer é o seguinte, o Capitão América vai tentar ajudar o presidente, ele vai ser deixado de lado pelo presidente em determinado momento, como aconteceu em Soldado Invernal, porque o Capitão América era um traidor, né? E ele vai virar isso novamente. Só que ele vai ter não só o governo contra ele, como várias outras pessoas contra, porque ele não é o Capitão América, porque ele não é o Steve Rogers, né? E, inclusive, tem uma cena no trailer que eu assisti que ele fala exatamente isso, né, pra ele. Ele fala, o presidente chega pra ele e fala assim, você não é o Steve Rogers. E aí ele fala, eu não sou mesmo. É a hora que ele cabuloso e vai nessa pra lutar contra eles. Então eu acho que vai ser uma história de provação, de mudança, e no final deste filme, tá? No final deste filme, eu acho que a gente vai ter o Capitão América falando, ele tendo o respeito das pessoas, ele tendo o respeito da galera que tá ali, e talvez, mesmo na surdina, ele começa a montar os Vingadores. Aí ele vai trazer a Kate Bishop, aí ele vai trazer o Homem-Formiga, aí ele vai trazer a Miss Marvel, aí ele vai trazer o Homem-Aranha, talvez ele traga o Demolidor, essas pessoas. Pra mim é isso que vai acontecer. Capitão América vai ser cooptado pelo governo, ele vai descobrir que o governo tá fazendo algo por baixo dos panos, vai se revoltar e vai ter que lutar contra o próprio presidente. E pode ser que no final das contas, mesmo assim, ele fique tido como um traidor pela população.
é a minha especulação sobre o que eu acho que vai acontecer neste filme. O que você acha que vai acontecer? Com todos esses vazamentos, essas imagens que a gente tem aqui, dá pra entender que, ó, pô, essa imagem é oficial do Falcão, essa imagem do nosso querido líder também. A gente já viu a imagem do Hulk, né, vermelho, eu coloquei aqui, porque saiu naquele McLanche Feliz lá também. Tem as imagens do Capitão América, então a gente sabe que esse filme tá aí, ó, pipocando pra ter o seu primeiro trailer já, porque a gente já assistiu. De novo, tem aqui, ó, clica no card que você vai conseguir conferir lá. Belezinha? Deixa nos comentários se você acha que isso faz sentido ou não. Valeu!